Rapaz, o Palmeiras joga hoje à noite contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, lá no estádio Jorge Ismael de Biassi, tentando a sua 4ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista. O Palmeiras que só não é o líder do campeonato, porque o Bragantino também tem 100% de aproveitamento, só que marcou mais gols do que o Palmeiras, né? O Palmeiras tem 3 vitórias por 1-0. Não foi... não sofreu gols ainda, né? Mas também não tá marcando muito, né? Tá econômico, tá fazendo o suficiente para conseguir uma classificação tranquila para a próxima fase do Campeonato Paulista. A boa novidade, ou a boa notícia, na verdade, foi o Vitor Roque, que saiu com problemas no joelho no último jogo contra o Mirassol. Foi feito um exame e nada foi constatado de mais grave no joelho do Vitor Roque. Ele está à disposição do técnico Abel Ferreira, mas resta saber se vai jogar hoje ou não. Provavelmente não, né? Lembrando que o Lucas Evangelista, o Felipe Anderson, Figueiredo e o Andréas Pereira fizeram atividades separadas do restante do elenco, né? Estão na chamada transição física e eles participaram de um trabalho técnico com bola lá no CT na academia de futebol, né? Ao lado do CT do São Paulo. Eles ficam ali lado a lado. Além do Vitor Roque, né? Que, como eu já disse aqui, não vai poder jogar. Resta saber se o Abel Ferreira vai poupar algum outro jogador. A tendência é que faça isso, né? Porque ele tá rodando o elenco. Embora muitos torcedores do Palmeiras torçam o nariz quando o técnico palmeirense faz isso, a verdade é que não tem o que fazer, né? A pré-temporada, a gente já cansou de falar aqui, os times grandes tiveram uma semana de pré-temporada, então não tem como fazer para não estourar, né? E mesmo assim, como vocês perceberam, o Palmeiras tem já alguns jogadores no departamento médico, mesmo tentando fazer esse rodízio. Então, gente, eu acho que no jogo de hoje à noite poderemos ter aí escalação diferente daquela que enfrentou o Mirassol, né? E o Palmeiras não divulgou a lista dos relacionados, né? Mas o Vitor Roque deve ser preservado, pelo menos as informações que nós temos pré-jogo é que o Vitor Roque deve ser preservado depois desse incômodo no joelho da perna direita. A boa notícia é que não tem lesão. E também o Facundo Torres, né? Liberado para resolver aí os últimos detalhes com o Austin, lá dos Estados Unidos. Daqui a pouco você vai falar mais sobre isso, mas o Palmeiras vai ter ali, ele gastou no ano passado 70 milhões de reais para contratar o jogador e agora vai receber 51 milhões de reais, então mais gastou do que vai agora receber do Austin dos Estados Unidos com relação ao Facundo Torres, que também deve ficar fora dessa partida. E deve receber menos que isso, tá? Porque o Palmeiras, quando ele comprou por 70 milhões, ele comprou 85% do Facundo Torres. Então agora ele vai receber 85% de justamente dos 51 milhões. Mas assim, no fim das contas, eu acho que acaba o Palmeiras, ele contratou, ele tentou, nem todas as contratações que um clube fizer vão dar certo, né? Vão dar um retorno 100% financeiro e também dentro de campo. Apesar que o Facundo foi um jogador útil na temporada passada, né? Ele chegou a fazer os seus gols, assistências, era um jogador ali que se dedicava bastante. O Quero discorda, né? Mas agora ele vai embora. Provavelmente ele não teria tanto espaço aí com o técnico, o Abel Ferreira. E o Vitor Roque, dá até para entender esse cuidado a mais, né, com o jogador. Os principais clubes do Brasil, vocês podem notar que estão tendo esse cuidado a mais, né, com os principais atletas. Então o São Paulo, por exemplo, um cuidado muito grande com a volta do Jonathan Calleri desde o ano passado. O Corinthians com Memphis Depay e também com o Garro, né, apesar que o Garro teve um problema novo na mão. E o mesmo a gente pode dizer do Palmeiras com o Vitor Roque e o Santos com o Gabigol também. Então você vê que os principais atletas do elenco, nesse começo de temporada, eles têm uma atenção a mais justamente para que eles não sejam desfalques em momentos importantes. Agora, em relação ao time do Palmeiras que vai a campo, né, provavelmente o Kelvin, o Murilo, o Alan e o Veiga, eles serão titulares porque eles foram poupados diante do Mirassol. Nem no banco de reservas eles ficaram. Com isso, o Pacheco e o Arthur, né, os dois jogadores da base que o torcedor gostou da primeira impressão que teve, eles devem ir para o banco de reservas. E o Luigi deve ganhar a oportunidade. O Palmeiras negocia o Facundo, mas negocia o Luigi também. E o Luigi tá sem clima já, claramente tá sem clima no Palmeiras. Exatamente sobre isso, porque eu vou torcer muito pro Luigi ter uma boa atuação hoje, porque ele já tá sem clima com o torcedor. O Palmeiras falou que colocou ele à disposição aí no mercado, mas é um jogador que pode ser importante na temporada, né? Pelo calendário que o Palmeiras tem, é um atacante com características ali mais de área. Não seria
para ele seria legal continuar aqui no Palmeiras? Então, o ponto é o seguinte, normalmente o Abel, ele faz muito bem essa transição dos jogadores da base para o profissional. Só que quando o jogador começa a ficar muito perseguido pelo torcedor, o Abel, não sei se ele imagina assim, acho que ele não vai render porque essa carga é muito pesada. E o torcedor com o Luigi tá pegando muito no pé, falando que não tem condições de ser jogador do Palmeiras, que ele já teve muitas oportunidades, que já jogou aberto, já jogou centralizado e que nunca correspondeu às expectativas de quando ele subiu da base, né? Era um jogador bastante promissor. Então, assim, o Abel, nesses momentos, em outras circunstâncias, ele foi e negociou. O Vanderlan é o último exemplo. Ele insistiu com o Vanderlan, aí ele viu que não ia para lugar nenhum, ele negociou o Vanderlan, trouxe o Jefté. Eu imagino que o Luigi, ele vai mais ou menos pelo mesmo caminho, porque a pressão em cima dele está muito forte, o torcedor do Palmeiras já não tem paciência com o Luigi, talvez, óbvio que isso aqui é achismo, seja a última oportunidade aí do Luigi ao lado do Flaco, né, que tem duas participações em gols em 2 jogos, né, ele deu passe contra o Santos e marcou contra o Mirassol, e também o Alan, que como eu disse, ele volta aí depois de ser poupado diante do Mirassol. O Luigi é monitorado pelo Atlético Mineiro, né, que interessa ali ao Galo. Vamos ver, né? Mas que realmente a torcida já perdeu a paciência com esse menino, já perdeu. O sarrafo do palmeirense também tá muito em cima, né? Tá muito lá em cima, né? Depois principalmente com molecada da base, Exato, vem Hendrick, vem Estevão, vem o Alan. Então eles já querem que o desempenho seja nesse mesmo nível, só que tem outras características, né, o Luigi. Eu acho que é um bom jogador aí, que seria importante no elenco aí, mas com essa pressão realmente fica até mais difícil dele desempenhar. Falando em moleque, né? O Abel ele promoveu a estreia do lateral esquerdo Arthur, né? No último jogo, inclusive foi elogiado pelo Abel. E o menino falou lá para a TV Palmeiras, né? Sobre o seu primeiro jogo no time profissional e também já falou do confronto de hoje contra o Novo Horizontino. Vamos ouvir o Arthur. Então, cara, primeiramente agradecer a Deus, né? Por estar tendo essa oportunidade. O professor Abel por ter dado a oportunidade de me ter estreado, né? Então... cara, como você falou, comecei na Copinha, né, no começo do ano, tava bem focado ali com os meninos do 20, né, sempre preparado para se surgir a oportunidade, como surgiu, tava preparado já, tanto que eu conversei com o treinador do Sub-20, ele mandou os parabéns, né, falando que eu tava preparado, né, então, para mim foi uma felicidade enorme virar o ano já com essa mudança de chave já, para mim foi bem legal para mim. Então, cara, a gente sabe que a equipe do Novo Horizontino é qualificada, né, sempre vem chegando aí nas finais, né, vem demonstrando um grande trabalho, mas a gente está se preparando bem aí, vendo o que o professor tem para nos dizer para a gente conseguir fazer um grande jogo. Tá bom menino esse aí, hein? É muito bom jogador, aliás, né? Um lateral esquerdo que mostrou muita personalidade, extremamente ofensivo, teve a primeira chance já como titular e foi muito elogiado pelo Abel ali no pós-jogo. Então ele vai ser bastante útil caso o Jefté não dê conta de ser um reserva Piquerez e o Piquerez ele também não volte a ser o Piquerez que o palmeirense está acostumado, talvez o Arthur ele ganhe oportunidade. O pessoal vai participando aqui, viu, Marcelo Lima? O Thiago BS diz, Luigi bom é do Mário Bros. O Igor Ribeiro Roque, Luigi não dá, teve suas chances e não correspondeu. Atílio 772, eita nós, alguém espirrou aqui. Bom dia, essa não é a única contratação que não deu certo. Tirando a base, todos os jogadores que essa administração comprou deu prejuízo. Não sei, né? Porque tem o Vitor Roque, né, que ele tá entregando dentro de campo, tem o Andréas Pereira, o Marlon Freitas que chegou agora e outros, né? Então o pessoal segue participando e um abraço pro Rocha também, do Fontale, sempre acompanhando a gente, viu, Marcelo Lima? Obrigado. Boa. E tem a questão dos reforços, né? O Palmeiras está conversando com o Nino, parece que com o jogador tá tudo bem encaminhado. O problema é o Zenit, que o Zenit dificulta e pelo que a gente ficou sabendo, o Zenit ele fala assim, até aceito negociar, mas só no meio do ano. Só vou entregar o jogador no meio do ano. Então, se quiser contratar agora, você paga, mas só vai levar no meio do ano. Aí não dá. Aí o Palmeiras tava, não, peraí, filho, se eu contratar agora, tem que vir agora, né? Vou contratar, pagar agora para pegar uma mercadoria no meio do ano. Isso não existe. Então tá essa questão aí, burocrática, enfim, é aquele jogo, né, que acontece sempre com times que tem realmente, que fazem jogo duro para negociar. E o rapaz, tava vendo o Arias, eu acho que subiu no telhado a contratação do Arias pelo Palmeiras, hein? Porque além de ter aquela cláusula de prioridade do Fluminense, caso o jogador queira voltar para o Brasil, o Fluminense tem o direito de cobrir a proposta feita por qualquer clube brasileiro e tal. E o presidente do Fluminense já disse, inclusive, que está disposto se o Palmeiras for dar 20 milhões, ele cobre. Só que ontem eu estava ouvindo uma entrevista do Arias na TNT,
E ele falou, olha, se voltar pro Brasil, obviamente é pro Fluminense. Eu já cansei de falar isso em um monte de lugar. O Fluminense é meu clube de coração, enfim. Então, o repórter insistindo. Pô, mas no Brasil é só... Não, no Brasil a minha prioridade é o Fluminense. Sempre foi o Fluminense e tal. Então, rapaz, eu não sei não, hein? E é difícil a situação do Palmeiras nesse caso, sabe por quê? Porque você fala assim, eu tenho que fazer uma proposta grande o suficiente pro Fluminense não querer cobrir. Só que você funciona, né? E você não sabe qual que é a proposta. Às vezes fala assim, tá, vou oferecer 30 milhões de euros por 50% do área, sei lá. E aí o Fluminense vai lá e fala, tá bom, eu pago. Então você nunca sabe. Então, e às vezes, se você oferecesse os 20, o Fluminense ia falar, pô, não tenho esse dinheiro. Ou às vezes também não tem, né? Fala que cobre só pra... Exatamente. Ficar ali, tá dando aquele gato, né? Então é difícil. Essa negociação é bastante complicada do John Arias. E agora do Nino tem um outro fator aí, que é a venda do John pelo Bragantino também pro Zenit. Querendo ou não, o Palmeiras tem 20% da negociação, cerca de 4 milhões de euros, mais o mecanismo de solidariedade. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, dá 4 milhões e 200 mil euros, algo nesse sentido. Então, assim, isso talvez na equação da contratação do Nino possa ser um facilitador. Mas o Zenit, equipe russa, viu, Marcelo Lima? Sempre difícil de fazer negócio.